Louvado seja Deus. Saúde a todos os irmãos em nome de Jesus. Nós estamos na quinta-feira, como habitual. Estamos no livro de Filipenses. A sessão passada terminamos no versículo 26. Nesta sessão vamos começar do 27 a 30. O tema é exortação à perseverança. Voltamos já a mencionar a paciência, não é? Perseverança. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. 29. Porque vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Louvado seja Deus. É um estudo muito profundo, poucos versículos, mas muito profundo em termos de intensidade. Aqui, em Filipenses capítulo 1, 27 a 30, é exortado. Eu estava a dizer, já disse que esta comunidade, para quem Paulo escreveu, que é gentílica nesse caso, são aqueles que se converteram a Cristo dentre os gentios. Portanto, o destinatário da maior parte das epístolas de Paulo, ou cartas de Paulo, são destinadas a os gentios convertidos a Cristo. Então, como aqui, a exortação à perseverança. E Paulo também diz como eles devem se portar. Não é? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, não é? Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Agora aqui é a questão do porte. A salvação é uma coisa, mas portar-se bem na salvação é uma outra coisa diferente. Portanto, o bom porte é resultado de aprender a Cristo e crescer em Cristo. Ou portar-se bem, andar digno, conforme é digno do Evangelho de Cristo, para que, ainda que esteja o líder, Paulo, ou ausente, então ele quer ouvir acerca daquela equipa de Filipenses, daquelas igrejas, aqueles homens que estão no mesmo espírito, a combater juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Esta é a posição da liderança, esta preocupação paulina é a posição da liderança. Nós, quando plantamos uma semente, temos que regar e queremos ver também essas virtudes cristãs naquele grupo de homens que estão a ser discipulados. As cartas, elas revelam o discipulado contínuo, discipulado dos apóstolos em relação às igrejas, novas igrejas fundadas. O discipulado é necessário que seja, é imperioso que seja constante e depois sistemático. É necessário porque estes novos que se convertem a Cristo, eles precisam crescer, atingir uma certa maturidade. Então, a frequência com que o líder dá o sustento conta. Eu disse, a frequência conta. Líder não pode estar distante de ovelhas, novas ovelhas, e também querer ouvir, diz a Paulo que ainda que esteja ausente,
ouça acerca deles, acerca dos filipenses, que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Este é o trabalho que acontece quando nós nos convertemos, entramos nesta batalha espiritual, combatendo pela fé do Evangelho. Portanto, contra tudo que é nocivo, nós combatemos contra tudo que é nocivo ao Evangelho. É a tendência de querer ver os crentes convertidos a caminhar na fé segundo, conforme o Evangelho de Cristo, neste caso, e a aprender, saber se portar segundo o Evangelho de Cristo, saber estar, ser e estar, segundo o Evangelho de Cristo. Eu costumo dizer que o Evangelho é uma outra cultura, é uma cultura divina, o Evangelho, se eu posso considerar isso. O Evangelho é uma outra cultura. Quer dizer que alguém, quando entra no Evangelho, todos os outros cristãos do mundo inteiro sabem que este é cristão porque porta-se da mesma forma como o Evangelho exige em todos os lugares, independentemente da diversidade cultural, mas a pessoa crente tem uma cultura de Deus, tanto no porte, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de se comportar, tanto ausenta-se do pecado, distancia-se do pecado, distancia-se de todo o sistema carnal de viver. Ele identifica, alguns cristãos, às vezes não é necessário perguntar se o irmão é cristão ou não, ou a maneira de ser já identifica que esta pessoa é diferente. Em muitos lugares os cristãos são notados, são notificados como diferente dentro de uma comunidade, na escola, no serviço, como diferente dos outros por causa da maneira como se portam no Evangelho. O comportamento, eu já muitas vezes fui intercitado em vários lugares por causa do comportamento. As pessoas disseram, tu és um cristão, antes mesmo de dizer, porque é necessário antes de dizer que somos cristãos, as pessoas pela nossa forma de comportamento, o nosso porte pode descrever aquilo que nós somos em Cristo Jesus, porque o amor, a generosidade, a forma de falar e depois a maneira também de olhar e de estar. O nosso estilo, na verdade, revela a existência em nós de uma cultura divina, uma cultura da justiça de Deus. E é esta cultura divina da justiça de Deus que nós enaltecemos aqui nas Escrituras. E Paulo aqui em particular, para este novo grupo que estava a nascer, um grupo que estava a nascer dentre os gentios, então estava a aparecer esta nova cultura, uma maneira de ser nas saudações. Portanto, temos aqui o ósculo santo. Nas saudações, as pessoas não só saudavam-se com o ósculo santo, mas também eram próximas uma das outras, atento pelo amor para ouvir das necessidades dos outros irmãos, e eles eram flexíveis para suprir essas necessidades imediatamente. Então, este amor também inédito que levou em Antioquia, o povo de Antioquia, a chamar aqueles homens cristãos, portanto, chamaram aos discípulos em Antioquia, chamaram os seguidores de Jesus de cristão por causa da maneira como se portavam. Eles se portavam como Cristo, então eram cristãos, então deram o nome de cristão. É curioso que o nome cristão não foi dado dentro da igreja, é o povo do mundo olhando para os discípulos e calculava que os discípulos eram imitadores, eram tal qual como Cristo e deram o nome de serem cristão. Portanto, esse nome cristão vem do lado de fora para dentro. Então, o porte, Paulo estava a dizer essa maneira de se portar dos seus discípulos em Cristo, exortava a perseverança, perseverar naquelas coisas sacras, perseverar naquela modelo de ser, perseverar naquela forma
de ser e de estar. Número 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é índice de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Na verdade, havia alguns que resistiam a um evangelho, resistiam a esta forma de ser dos cristãos. Paulo diz que não é para ficarmos espantados dos que resistem, porque para eles, na verdade, é o índice de perdição, mas para nós, a salvação. Para nós, ou para todos os cristãos, incluindo esses filipenses, para a salvação. E isto de Deus, salvação de Deus. Eu disse que sempre existe uma diferença entre salvamento e salvação. Então, salvação em Deus ocorre quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador. Para aqueles que resistem a Cristo, isso é índice da perdição, mas para nós que nos convertemos, é para a nossa salvação em Deus. A nossa salvação, isto de Deus. Salvação de Deus. O 29 diz, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, perante nós que cremos em Jesus, quando pregamos a palavra e somos resistidos, então isto cria alguma dor. Então padecemos por isso, por esta dor, padecemos. Cria uma certa dor quando alguém resiste, porque nós vemos para onde vamos, vemos, não é, para onde chegaremos, e sabemos também os benefícios de ser cristão, e nós estamos dentro desses benefícios. Nós estamos convertidos em Cristo, estamos dentro desses benefícios. Então, para os que resistem, cria em nós uma dor. Nós não olhamos essas pessoas como, olha, ainda bem que resistem, então que vão e pereçam. Não. Nós olhamos com olhos de misericórdia. Então, nosso coração sente porque eles devem mesmo ir à salvação. Por essa razão, um cristão precisa de repetir várias vezes, ou melhor, visitar várias vezes um perdido para lhe convencer, fazendo com amor, para lhe convencer a aceitar Jesus Cristo. Um dos trabalhos da evangelização mundial é convencer os não cristãos, os perdidos, os não convertidos a Cristo, para se converter a Cristo. É uma das missões, é um dos trabalhos da missiologia. É ir conquistar aqueles que ainda estão perdidos e que devem se converter a Cristo. Então, porque a nós, diz Paulo, a nós, os que estamos em Cristo, foi-nos concedido em relação a Cristo não somente crer. Portanto, a missão não é só crer nele, mas como também padecer por ele. A missão tem essas duas faces. Tem a missão de pregação do Evangelho para a conversão, não é? Para aqueles que estão perdidos, e para o sofrimento, para aqueles que vão entregando a semente, chorando, não é? Como diz os Salmos, vão lançando semente chorando. Então, para promover o sofrimento, quando essa semente, essa palavra, semente é a palavra de Deus, é rejeitada, e depois a alegria quando essa semente é aceita. Portanto, alguns vão rejeitar, mas alguns vão aceitar a semente, que é a palavra de Deus, que nós lançamos. Então, nós, os obreiros, nós que servimos na seara, fomos dados não só crer, mas também padecer por causa daqueles que não se convertem. Não é? Não se convertem. Então, esta é este é o programa de Deus para a nossa edificação. Porque em vós, o 29, eu quero que sublinhe, é muito importante, vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. É muito essencial, e muito essencial mesmo, para que o obreiro cristão, ou o servo cristão, saiba que não é só crente em Cristo, mas também tem o lado de padecer por ele.
todas as pessoas que foram convidadas para servir a Cristo têm este lado de padecer. Eu falei de o pomeno, que é uma paciência tipo resistência. Então, dentro de todos os sofrimentos que o cristão padece, tem que aprender a paciência, que é resistir, rejeitar, não permitir perder a sua esperança por causa de tudo que acontece em sua volta. Então, o homem, o cristão foi dado não somente crer mas nele, em Jesus, mas também padecer por ele. Cremos em Jesus, deixa de escrever isso, cremos em Jesus, e depois de crermos em Jesus, nós somos comovidos pelo Espírito de Deus para ganhar os outros a Cristo. E nesta tarefa de ganhar os outros a Cristo, que é uma tarefa espinhosa, muito difícil, nós padecemos perseguição, padecemos, portanto, até eu sei que nos países em que o cristianismo não é aceito, os cristãos padecem, os nossos irmãos que estão nesses países padecem perseguição, até mesmo a morte por causa do nome de Cristo. Mas Pedro, em outro lugar, deixa claro que não temos que padecer por causa dos nossos pecados, padecer porque o irmão é homicídio, padecer porque é um ladrão, padecer porque é um criminoso, um drogado, mas padecemos aqui por causa da missão. Está a falar de padecer pela missão de andar chorando, laçando a semente. Portanto, esta missão leva-nos a padecer. Padecemos por causa dos falsos irmãos, padecemos por causa dos irmãos que rebeldes, padecemos por causa daqueles que resistem à mensagem do Evangelho. Então, este padecer também aqui é colocado por Paulo como se fosse uma dádiva. Diz aqui no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer. Também isto é uma necessidade de um cristão que está servindo a Deus nas missões. Padecer. Vamos lançar a semente. Algumas pessoas não vão acreditar o que estamos a dizer. Algumas pessoas vão falar nomes. Eu já estava a pregar num lugar, numa evangelização ao ar livre. Eu estava a pregar perto de um mercado e dois moços drogados vinham e começaram a lançar fortes gargalhadas naquela ministração. E realmente o Espírito Santo me assegurou, continuar a ministrar, e no fim, antes mesmo de terminar a ministração, aqueles moços estavam de joelho, chorando e querer aceitar o meu Senhor Jesus. Então, aquela hora de resistência, eles gritavam mãos altas, falavam as pessoas para gritar naquele lugar onde eu estava a ministrar, e realmente no ar livre, você não está na igreja, não vai falar para ninguém, olha, calem-se, está no ar livre, e as pessoas sentem-se com liberdade de fazer tudo o que eles querem fazer. Então, isso dói naquela hora, e há certos casos em que nós chegamos numa zona para ministrar, fomos rejeitados, portanto, ocupar aquele lugar, e fomos escoraçados, mandados embora, e saímos correndo daquele lugar, e realmente isto é o que acontece, padecer, isto nos faz padecer, isso deixa a gente a lamentar, a chorar, e depois sentimos dor também, porque olhamos com os olhos espirituais que aquelas pessoas vão para a perdição, e Deus não quer que ninguém se pereça, ninguém se perca. Então, dentro desta campanha de conquistar, se possível, todos para a salvação. A intenção de Deus é que todos sejam salvos, mas não são todos que serão salvos. E a Bíblia é clara, serão todos que serão salvos. Diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, portanto, esses serão salvos, aqueles que nele crê. Então, neste universo dos homens que habitam a terra, só os que aceitam Jesus como Salvador serão salvos. Então, realmente, Paulo estava a encorajar aqui os crentes dentre os gentios, aqui em particular os filipenses, que não foi concedido só crer em Jesus Cristo, mas também padecer por ele. Uma coisa é crer em Jesus, outra coisa bem diferente é padecer por ele. Quando nós começamos a tirar a semente que nos abençoou para os outros que ainda não estão salvos, nós podemos ser apedrejados, perseguidos,
interrompidos. Portanto, há muitos países que estão a ratificar as suas leis em relação à religião. Algumas nações até já expulsam as igrejas, tentam fechar as igrejas. Então, este padecer é uma coisa prevista dentro da cristandade. Então, a igreja tem momentos também de dificuldade, tem momentos de bonança, mas nós temos que saber que também isso faz parte da ordenança de Deus. Fomos dados também em Cristo, não só crer, mas também a padecer por Ele. O 30 diz, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Eu falei na semana passada acerca de que os sofrimentos de Paulo contribuíram para a aprofundar do Evangelho, portanto, os sofrimentos de Paulo. Paulo, quando fala aqui do mesmo combate que em mim tendes visto, está a falar deste sofrimento. Nós, quando lemos as cartas de Paulo, principalmente o livro de Atos, não é? Principalmente no capítulo 22, ele dá o seu testemunho. Nós vimos que Paulo, na verdade, padeceu. No livro de Coríntios, ele fala dos seus sofrimentos, na verdade, que ele até se gloria nos sofrimentos, porque quando é fraco, ele é forte. Paulo padeceu. Todo o ministro do Evangelho, todo que está nesta área de ser ministro do Evangelho ou serve nas missões evangélicas, sabe o que é padecer pelo nome de Cristo. Paulo padeceu muito e deixa bem patente na Bíblia o seu sofrimento. Não sabemos bem, alguns comentadores calculam que a espinha da carne de Paulo, em parte, foi aumentado pelos sofrimentos. Ele se levou muitos açoites, muitas pedradas, Paulo, e é muito provável que a dada altura a saúde física de Paulo começou a sofrer alguns reversos, e nessa altura eles acreditam, alguns comentadores, que essa espinha na carne de Paulo pode ser estes muitos sofrimentos que ele levou. Alguns comentam de outra forma, mas o livro de Gálatas fala do problema da vista que Paulo teve. Ele fala um pouco disso, que se quereria que os Gálatas dessem os seus olhos, emprestassem os seus olhos a Paulo. Então é possível também que isso seja parte da espinha da carne. Então não nos é novidade o sofrimento de Paulo. Em todas as suas cartas ele menciona as cadeias, prisões, portanto, constantes, a rejeição, portanto, a oposição do Império Romano contra a missão de Paulo. Na verdade era maior, porque Paulo trabalhou como apóstolo, trabalhou no mundo dos gentios. Então era uma nova forma de encarar o Evangelho. Este grupo de gentios encararam o Evangelho de uma maneira totalmente diferente dos judeus, já tinham mais ou menos algum conhecimento de Deus. Então, esta é a carta de Paulo aos Filipenses. Aqui ele exorta então a perseverança, né? a perseverança na conduta moral, na conduta. É muito importante. Nós temos muitos evangelhos, mas o evangelho tem esta particularidade. Ela exige nosso porte tem que ser segundo o evangelho de Jesus Cristo. Segundo o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, todas as pessoas que podem portar-se no evangelho de uma maneira errada, que é contrária ao verdadeiro evangelho, são condenadas. Não é? Devem se portar dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Conforme o evangelho de Cristo. Já há muitos trabalhos feitos, muitos livros escritos que defendem o evangelho, mas não segundo Cristo. Segundo José Saramago, segundo Joseph Smith. Mas o evangelho segundo Jesus Cristo é o único evangelho, o único no mundo inteiro. O evangelho segundo Jesus Cristo. Então, devem ter este porte, paciência cristã, santidade cristã, visão cristã, forma de estar cristão. É isso que nós estamos aqui a considerar. Não todo tipo de evangelho vale. Não, aqui consideramos o evangelho segundo Jesus Cristo. Portanto, este porte do evangelho. Os cristãos têm uma maneira de ser simplesmente única no mundo inteiro. Eles não são misturados. Únicos, os verdadeiros cristãos.
Segundo essas cartas, nós podemos ver que há um padrão também de porte que é exigido aos cristãos. Lendo muito mais essas cartas, ainda estamos a continuar aqui no capítulo 1, estamos a terminar o capítulo 1, veremos próxima sessão, o capítulo 2 de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses. Então, realmente, lendo essas cartas, nós vamos encontrar caráter cristão desenvolvido, mais desenvolvido, porque nós precisamos ser também do anonimato para um caráter cristão mais desenvolvido, que a Bíblia mostra este desenvolvimento do caráter cristão, e é este caráter que nós precisamos para tornarmos filho de Deus Altíssimo. Filhos de Deus Altíssimo. Paramos por aqui hoje. Deus vos dê muita graça e todos aqueles que escutaram procuram viver esta vida cristã, porque é esta exigência que as cartas aqui dos apóstolos vêm descrevendo, a doutrina, a verdadeira doutrina cristã está revelada nessas cartas. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus Senhor, a partir de agora e para toda a eternidade, em Cristo Jesus. Amém.